O Oceano no Fim do Caminho, por Neil Gaiman. Tradução Renata Petengil, editora intrínseca, canal Le Conde. Capítulo 8. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram um livro e caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia-se ou vaquinha, os links estão todos no descritivo, também há link para a compra de livros através da lista da Amazon, deem uma olhada, caso queiram algo que lá não esteja, basta solicitá-lo. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se um membro, você também estará contribuindo para o que aqui acontece, ajudando este canal a crescer e divulgar conhecimento. Muito obrigada pela presença de todos. Seguimos com este livro surpreendente. E peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Seguimos. Eu tremia descontroladamente. Eu estava encharcado e com frio, muito frio. A sensação era de que todo o calor do meu corpo havia sido roubado de mim. A roupa molhada colava na minha pele e pingava água fria no chão. Meus passos faziam aquele barulho engraçado de sandália molhada, e a água brotava dos buraquinhos em formato de losango no alto do calçado. Tirei toda a roupa e empilhei as peças molhadas no chão em frente à lareira, onde começou a se formar uma poça. Peguei a caixa de fósforos no console da lareira a gás, girei o botão e acendi o fogo. Estou aqui olhando para um lago, lembrando coisas inacreditáveis. E por que será que para mim o mais inacreditável, pensando lá atrás, seja que uma menina de 5 anos e um menino de 7 tivessem uma lareira a gás no quarto? Não havia toalhas no quarto, e eu fiquei ali parado, pingando, pensando em um jeito de me secar. Peguei a colcha fina que cobria minha cama e me enxuguei com ela. Depois vesti o pijama. Era de nylon vermelho, brilhoso e listrado, com uma marca de queimado escura e dura, como plástico, na manga esquerda. De uma vez que cheguei muito perto da lareira e o tecido pegou fogo. Mas por algum milagre, eu não queimei o braço. Um roupão que eu quase nunca usava ficava pendurado atrás da porta do quarto, perfeitamente posicionado para lançar sombras de pesadelo na parede, quando a luz do corredor estava acesa e a porta aberta. Vesti o roupão. A porta do quarto se abriu e minha irmã entrou para pegar a camisola debaixo do seu travesseiro. Você foi tão malcriado que não me deixaram nem ficar no mesmo quarto que você. Vou dormir na cama da mamãe e do papai hoje. E o papai disse que eu posso ver televisão, disse ela. Tinha uma televisão antiga dentro de um móvel de madeira escura no canto do quarto dos meus pais, que quase nunca era ligada. O ajuste vertical não era confiável e a imagem chuviscada em preto e branco tendia a descer pela tela. A cabeça das pessoas sumia na parte inferior da TV, enquanto os pés, de um jeito majestoso, vinham caindo. Não estou nem aí, falei. Papai disse que você estragou a gravata dele e ele está todo molhado. A voz dela era de satisfação. Ursula Monckton estava no quarto, na porta do quarto. Não estamos falando com seu irmão, disse, dirigindo-se à minha irmã. Não vamos falar com ele até que esteja autorizado a se juntar de novo à família. Minha irmã retirou-se de fininho e foi para o cômodo do lado, o quarto dos meus pais. Você não é da minha família, falei para Ursula Monckton. Quando a mamãe chegar, vou contar para ela o que papai fez. Ainda faltam mais 2 horas para ela chegar. E vai fazer diferença contar a ela?
Ela fica sempre do lado do seu pai. Não fica? E ficava. Eles sempre formavam uma frente unida e perfeita. Não fique no meu caminho, disse Ursula Monckton. Tenho muito o que fazer aqui. E você está me atrapalhando. A próxima vez será muito pior. Da próxima vez, vou trancar você no sótão. Eu não tenho medo de você. Eu tinha medo dela. Mais medo do que jamais senti de qualquer coisa. Está quente aqui. Disse ela e sorriu. Ursula Monckton foi até a lareira a gás, esticou o braço para baixo, desligou-a e pegou os fósforos no console. Você continua sendo só uma pulga! Ela parou de sorrir. Levantou o braço até o lintel acima da porta, mais alto do que qualquer criança poderia alcançar, e apanhou a chave que ficava ali. Saiu do quarto e fechou a porta. Ouvi a chave girando. Ouvi a lingueta da fechadura entrando no buraco e... Dick. Dava para ouvir as vozes da televisão no quarto ao lado. Escutei a porta do corredor sendo fechada, isolando os 2 quartos do restante da casa, e sabia que Ursula Monckton estava descendo a escada. Fui até a porta e espiei pela fechadura. Tinha aprendido em um livro que dava para usar um lápis e empurrar a chave pelo buraco da fechadura, de um jeito que caísse em uma folha de papel posicionada logo embaixo. E era assim que eu ia sair dali. Mas o buraco da fechadura estava vazio. E então eu chorei. Com frio e ainda molhado naquele quarto, chorei de dor, de raiva e de medo. Chorei com a segurança de saber que ninguém ia entrar e me ver, que ninguém ia zombar de mim por estar chorando, do jeito que zombavam de qualquer garoto na minha escola que fosse idiota o suficiente para se render às lágrimas. Ouvi o leve tamborilar dos pingos de chuva no vidro da janela do quarto. E nem isso me trouxe alegria. Chorei até não conseguir mais. Então respirei fundo algumas vezes e pensei que Ursula Monckton, o monstro de lona tremulante, verme e pulga, ia me pegar se eu tentasse sair de casa. Eu tinha certeza. Mas Ursula Monckton havia me trancado lá dentro. Ela não esperava que eu fosse sair dali. E talvez, se eu desse sorte, estaria distraída. Abri a janela do quarto e ouvi os sons da noite. O barulho da chuva mansa lembrava quase um murmúrio. Era uma noite fria e eu já estava congelando. Minha irmã assistia a algum programa de televisão no quarto ao lado. Não ia me escutar. Fui até a porta e apaguei a luz. Atravessei o quarto no escuro e deitei na cama de novo. Estou na minha cama, pensei. Estou deitado na minha cama, pensando em como estou zangado. Daqui a pouco pego no sono. Estou na minha cama e sei que ela venceu. E se ela vier conferir, estarei na minha cama, dormindo. Estou na minha cama e agora é hora de dormir. Já não consigo ficar de olhos abertos. Estou dormindo como uma pedra na minha cama. Fiquei de pé na cama e subi na janela. Fiquei pendurado por um instante. Depois me soltei o mais silenciosamente que pude e caí na varanda. Essa foi a parte fácil. Desde pequeno, eu sempre pegava várias ideias emprestadas dos livros. Eles me ensinaram quase tudo o que eu sabia sobre o que as pessoas faziam, sobre como me comportar. Eram meus professores e meus conselheiros. Nos livros, os garotos subiam em árvores. Então eu subia em árvores, às vezes muito altas, sempre com medo de cair. Nos livros, as pessoas subiam e desciam pelos canos de escoamento de água de chuva para entrar e sair das casas. Então eu subia e descia por eles. Antigamente eram canos de ferro, resistentes, presos aos tijolos, e não os tubos de plástico leves e frágeis de hoje.
Eu nunca tinha descido por aquele cano no escuro, nem na chuva, mas sabia onde deveria apoiar os pés. Sabia também que o maior desafio não era não cair, um tombo de 6 metros no canteiro de flores molhado, mas sim o fato de que o cano pelo qual eu estava descendo passava perto da sala de TV no andar de baixo, onde eu não tinha a menor dúvida, Ursula Monckton e meu pai estariam vendo televisão. Tentei não pensar. Subi no parapeito de tijolos da varanda e me estiquei tateando até tocar o cano de ferro, frio e escorregadio por causa da chuva. Segurei firme e então dei um passo largo até ele, apoiando os pés descalços na braçadeira de metal que o mantinha bem preso ao tijolo. Desci um passo de cada vez, me imaginando como Batman, me imaginando como uma centena de heróis e heroínas das histórias de colégio. E então, caindo em mim, me imaginei sendo um pingo de chuva na parede, um tijolo, uma árvore. Estou na minha cama, pensei. Eu não estava ali com a luz da sala de TV, sem cortinas, emanando um clarão bem debaixo de mim, transformando a chuva que caía em frente à janela numa série de riscos brilhantes. Não olhem para mim. Não olhem para a janela. Desci centímetro a centímetro. Normalmente, do tubo de escoamento, eu teria pisado no parapeito da janela da sala de TV, mas isso estava fora de cogitação. Com cuidado, desci mais alguns centímetros, o corpo um pouco mais inclinado para trás, para as sombras fugindo da claridade, e dei uma espiada rápida no cômodo, morto de medo, esperando encontrar meu pai e Ursula Monckton olhando para mim. Não tinha ninguém na sala. As luzes estavam acesas, a televisão ligada, mas não havia ninguém no sofá. E a porta que dava para o corredor de baixo estava aberta. Apoiei o pé com facilidade no parapeito da janela, torcendo para que, contra todas as expectativas, nenhum deles voltasse e me visse. Então deixei meu corpo cair no parapeito, para o canteiro de flores. Senti a terra molhada e fofa sob os meus pés. Eu ia correr, simplesmente sair correndo, mas havia uma luz acesa na sala de estar, onde nós crianças nunca íamos. O cômodo revestido com painéis de carvalho, reservado apenas a ocasiões e pessoas especiais. As cortinas estavam fechadas. Eram de veludo verde, com forro branco, e a luz que escapava por elas, no vão em que não havia sido puxadas até o fim, era amarela e suave. Andei até a janela. As cortinas não estavam completamente fechadas. Dava para ver lá dentro, ver o que estava bem na minha frente. Eu não tinha muita certeza do que estava vendo. Meu pai imprensava Ursula Monckton contra a lareira enorme que ficava na parede do outro lado da sala. Ele estava de costas para mim. Ela também, as mãos apoiadas na grande moldura da lareira lá no alto. Ele a segurava por trás. A saia midi dela estava levantada até a cintura. Não sabia exatamente o que eles estavam fazendo e, na verdade, nem queria saber. Não naquela hora. Só o que importava era que Ursula Monckton estava prestando atenção em alguma coisa que não era eu. Então dei as costas para o vão entre as cortinas, para a luz e para a casa. E fugi, os pés descalços, rumo à escuridão chuvosa. Não estava um breu total. Era aquele tipo de noite nublada em que as nuvens parecem absorver a luz dos postes e das casas lá longe e refleti-la de volta. Dava para enxergar o suficiente, assim que meus olhos se adaptaram no escuro. Cheguei aos fundos do jardim, passei pela pilha de compostagem e pelas aparas de grama. Desci a ladeira que ia para a estrada. As amoreiras silvestres e os espinheiros prendiam-se aos meus pés e espetavam as minhas pernas, mas eu continuei correndo. Passei por cima da cerca baixa de arame, e cheguei à estrada. Eu estava fora do nosso terreno e tive a sensação de que uma dor de cabeça que eu não tinha percebido, de repente piorara. Sussurrei com urgência: Lady,
Lady Hempstock! E pensei, estou na cama sonhando tudo isso. Um sonho muito real. Estou na minha cama. Mas não achava que Ursula Monckton estivesse preocupada comigo naquele exato momento. Enquanto corria, pensei em meu pai abraçando a governanta de mentira, beijando o pescoço dela, e em seguida vi a imagem do rosto dele através da água fria da banheira, enquanto me afundava. E eu não estava mais aterrorizado por causa do que havia acontecido no banheiro. Estava com medo do que significava o fato do meu pai estar beijando o pescoço de Ursula Monckton, de as mãos dele terem levantado a saia midi dela até a cintura. Os meus pais eram uma unidade inviolável. De repente, o futuro passou a ser um mistério. Tudo podia acontecer. O trem da minha vida descarrilhou. Saiu dos trilhos e cruzou os campos. E agora, seguia pela estrada comigo. As pedras na estrada machucavam os meus pés enquanto eu corria, mas eu nem ligava. Logo, logo tinha certeza, a coisa que era Ursula Monckton ia terminar o que estava fazendo com meu pai. Os dois provavelmente subiriam juntos para ver como eu estava. Ela ia descobrir que eu tinha sumido e viria atrás de mim. Pensei, se vierem atrás de mim, vai ser de carro. Procurei alguma fresta nas cercas vivas dos dois lados da estrada. Vi um degrau improvisado com tábuas de madeira e fui depressa por ali. E continuei correndo, prado adentro, o coração batendo como se fosse um tambor, o maior e o mais barulhento que existe ou que já existiu. Os pés descalços, o pijama e o roupão encharcados até o joelho e colando nas pernas. Corri, nem ligando para os cocôs de vaca pelo caminho. O prado era mais gentil com os meus pés do que a estrada cheia de pedregulhos. Eu ficava mais feliz e me sentia mais ou menos correndo na grama. E me sentia mais eu mesmo. Correndo na grama. Ouvi o estrondo de um trovão atrás de mim, apesar de não ter visto o raio. Pulei uma cerca e meus pés afundaram na terra fofa de um campo arado. Segui aos tropeços, caindo de vez em quando, mas fui em frente. Passei por mais um degrau improvisado e entrei no território seguinte, que não estava arado, e o atravessei colado à cerca viva, com medo de me aventurar em campo aberto. Os faróis de um carro surgiram de repente na estrada e me cegaram. Parei imediatamente onde estava, fechei os olhos e me imaginei dormindo na minha cama. O carro passou sem diminuir a velocidade. E eu consegui, por um vislumbre, ver as lanternas traseiras vermelhas enquanto ele se distanciava. Uma van branca, que eu achava pertencia à família Anders. Mesmo assim, aquilo fez a estrada parecer menos segura. Então cortei caminho pelo prado adentro. Cheguei ao terreno seguinte. Vi que entre ele e aquele onde eu estava havia apenas uma cerca viva de arame, fácil de passar por baixo. E não era nem arame farpado. Então estendi o braço e levantei um dos arames para passar e... Foi como se eu tivesse levado um soco muito forte bem no peito. Meu braço, que tinha segurado o arame, sacudia convulsivamente e a palma da minha mão doía, como se eu tivesse acabado de bater com a ponta do cotovelo na parede. Soltei a cerca eletrificada e cambaleei para trás. Não conseguia mais correr, mas andei depressa no vento, na chuva e na escuridão, acompanhando a cerca e tomando cuidado para não encostar nela, até que cheguei a uma porteira com 5 ripas de madeira. Pulei a porteira e segui pelo campo de pastagem junto à escuridão mais profunda do outro lado. Árvores, pensei, e o bosque. E não cheguei perto demais dos limites do terreno para o caso de existir alguma cerca elétrica à minha espera. Hesitei, sem saber ao certo para onde ir em seguida. Como em resposta ao meu dilema, o mundo todo foi iluminado por um segundo, e eu só precisava de um segundo por um relâmpago.
Vi um daqueles degraus improvisados, com tábuas, e corri até ele. Passei. Aterrissei numa moita de urtiga e percebi na hora, porque senti a queimação cortante, ao mesmo tempo ardente e congelante, tomando os meus tornozelos e o peito dos pés desprotegidos. Mas corri de novo. Corri o mais rápido que pude. Torci para que ainda estivesse seguindo na direção da fazenda das Hempstock. Tinha que estar. Atravessei mais um terreno, até que me dei conta de que não sabia mais onde ficava a estrada, muito menos onde eu estava. Só sabia que a fazenda das Hempstock ficava no fim da minha rua, mas eu estava perdido em um campo escuro, e as nuvens negras de tempestade estavam mais próximas. A noite era um breu só e continuava chovendo, embora ainda não muito forte. E minha imaginação preenchia a escuridão com lobos e fantasmas. Eu queria parar de imaginar essas coisas, parar de pensar, mas não conseguia. Por trás dos lobos, dos fantasmas e das árvores que se moviam, havia Ursula Monckton dizendo que a próxima vez que eu a desobedecesse, seria muito pior para mim, que ela me trancaria no sótão. E eu não era corajoso. Estava fugindo de tudo, com frio, encharcado e perdido. Gritei o mais alto que consegui. Lady! Lady Hempstock! Olá! Mas não houve resposta. E eu não esperava nenhuma. O trovão ribombou e retumbou num rugido baixo e comprido. Um leão que alguém irritou, e o relâmpago espocou e tremeluziu como uma lâmpada fluorescente com defeito. Com esse pisca-pisca, consegui ver que o terreno onde eu estava tinha se estreitado, com cercas vivas dos dois lados e sem saída. Olhei, mas não vi nenhuma porteira, nem nenhum degrau improvisado, além daquele pelo qual eu entrara, na outra extremidade do terreno. Ouvi algo estalando. Olhei para o céu. Já tinha visto raios em filmes de televisão, feixes longos e sinuosos com ramificações irregulares de luz espalhando-se pelas nuvens. Mas os que eu vira até então com os meus próprios olhos eram simplesmente clarões brancos vindos de cima, como o flash de uma câmera fotográfica, acendendo o mundo como um estroboscópio. E o que eu vi no céu naquele momento não foi isso. Também não foi um raio com ramificações irregulares. Ele veio e se foi, um clarão branco azulado que serpenteou pelo céu. Sumiu e em seguida se acendeu de novo, e suas explosões e clarões iluminaram o prado, me permitiram enxergá-lo. Os pingos de chuva caíam com mais intensidade e batiam no meu rosto. Num piscar de olhos, foram de chuvisco a uma chuva torrencial, e em poucos segundos meu roupão ficou todo encharcado. Mas com a claridade, eu vi, ou pensei ter visto, uma abertura na cerca viva à minha direita, e andei, porque não conseguia correr, não mais. Andei o mais rápido que pude, então, em direção a ela, na esperança de que fosse real. Meu roupão molhado tremulou com o vento, e esse ruído me apavorou. Não olhei para o céu, não olhei para trás, mas consegui ver o outro lado do campo, e havia de fato um espaço entre as cercas vivas. Eu estava prestes a alcançá-lo quando uma voz falou: "Pensei ter mandado você ficar no seu quarto. E agora o encontro aqui, fugindo sorrateiramente como um marinheiro afogado." Eu me virei, olhei para trás e não vi nada. Não tinha ninguém ali. Então olhei para cima. A coisa que se dizia Ursula Monckton pairava no céu, uns 6 metros acima de mim, e os raios passavam e tremeluziam através dela. Ela não voava, levitava, leve como um balão, embora as fortes rajadas de vento não a empurrassem. O vento uivava e açoitava o meu rosto.
O trovão distante rugiu e trovoadas menores pipocavam e estalavam. Ela falava baixinho, mas eu conseguia ouvir cada palavra tão distintamente que era como se ela sussurrasse em meu ouvido. Ah, docinho, lindinho de coco, você está tão encrencado. Ela sorria, o sorriso mais largo e mais cheio de dentes que eu já tinha visto num rosto humano, mas não parecia estar achando graça. Eu tinha fugido dela pela escuridão. Durante o quê? Meia hora? Uma hora? Queria ter continuado na estrada e não tentado atravessar o campo. Já teria chegado à fazenda das Hempstock. Em vez disso, estava perdido e encurralado. Ursula Monckton desceu até mais perto do chão. A blusa cor-de-rosa estava aberta, desabotoada. O sutiã era branco. A saia midi tremulava no vento, mostrando a batata das pernas. Ela não parecia molhada, apesar da tempestade. Suas roupas, seu rosto, seu cabelo estavam totalmente secos. Ela pairava sobre mim e então estendeu os braços. Cada movimento, tudo o que ela fazia, tinha o efeito estroboscópico dos raios de estimação que tremeluziam e se recontorciam atrás dela. Seus dedos se abriam como flores em um filme acelerado, e eu sabia que ela estava brincando comigo e sabia o que ela queria que eu fizesse. E me odiei por não ficar onde estava e enfrentá-la. Mas fiz o que ela esperava. Saí correndo. Eu era uma coisinha que a entretinha. Ela brincava, do mesmo jeito que eu tinha visto o monstro, o gato grande e ruivo, brincar com o camundongo. Soltava-o, deixava-o correr e depois saltava sobre ele e prendia-o no chão com uma das patas. Mas o camundongo corria de novo. E eu não tinha escolha. Corria também. Corri até o vão na cerca viva, o mais rápido que pude, tropeçando, dolorido e molhado. A voz dela soava em meus ouvidos enquanto eu corria. Eu disse que eu ia trancá-lo no sótão, não disse? E eu vou trancar. Seu pai gosta de mim, ele fará o que eu mandar. Talvez, de agora em diante, toda noite, ele vá subir pela escada de mão e deixar você sair do sótão. Fará você descer pela escada de mão e toda noite ele vai afogá-lo na banheira. Vai afundá-lo na água muito, mas muito fria. Vai deixar. Eu vou deixar que ele faça isso toda noite, até eu me cansar. E então direi a ele que não traga você de volta, que simplesmente o segure embaixo da água até você parar de se mexer, até que não haja nada além de escuridão e água nos seus pulmões. Farei com que ele o deixe na banheira fria. E você nunca mais vai se mexer. E toda noite eu vou beijar e beijar o seu pai. Eu já tinha atravessado o buraco na cerca viva e corria pela grama macia. O crepitar dos raios e um cheiro estranhamente forte e metálico estavam tão perto que me davam arrepios. Tudo ao meu redor foi ficando cada vez mais claro, iluminado por um cintilar branco-azulado. E quando seu pai finalmente deixá-lo na banheira para sempre, você ficará contente. Sussurrou Ursula Monckton. E eu imaginei sentir seus lábios roçando na minha orelha. Porque você não vai gostar do sótão. E não só porque é escuro lá em cima, com as aranhas e os fantasmas, mas porque eu vou trazer os meus amigos. Não dá para vê-los à luz do dia, mas eles estarão no sótão. E você não vai gostar nem um pouco deles. Eles detestam garotinhos. E vão se passar por aranhas do tamanho de cães.
roupas velhas sem nada dentro que puxam você e não soltam mais. O âmago da sua mente. E quando estiver no sótão, nada de livros e nada de histórias. Nunca mais. E foi aí que eu me dei conta de que não tinha imaginado nada. Os lábios dela tinham roçado a minha orelha. Ursula Monckton pairava ao meu lado. Sua cabeça estava ao lado da minha. E quando me pegou olhando para ela, abriu seu sorriso falso. E eu já não conseguia mais correr. Eu mal conseguia me mexer. Meu baço doía. Eu não conseguia recobrar o fôlego. Estava acabado. As minhas pernas cederam ao cansaço. Eu tropecei e caí. E dessa vez, eu não levantei. Senti algo quente nas pernas. Olhei para baixo e vi um líquido amarelo saindo da parte da frente da minha calça de pijama. Eu tinha 7 anos. Não era mais uma criancinha. Mas estava fazendo xixi na calça de medo, como um bebê. E não tinha nada que eu pudesse fazer. Enquanto Ursula Monckton pairava a poucos metros acima de mim e observava, indiferente. A caçada chegou ao fim. Ela impertigou-se em pleno ar, 1 metro acima do chão. Eu estava esparramado, deitado de costas na grama molhada. Ela começou a descer, lenta e implacavelmente, como uma pessoa numa televisão com a imagem distorcida. Alguma coisa encostou na minha mão esquerda, algo macio. Farejou a minha mão. E eu olhei para o lado, temendo dar de cara com uma aranha do tamanho de um cão. Com a claridade dos raios que serpenteavam em torno de Ursula Monckton, eu vi um trecho de escuridão ao lado da minha mão. Um trecho de escuridão com uma mancha branca em uma das orelhas. Peguei o gatinho, trouxe-o para perto do coração e fiz carinho nele. Não vou voltar com você. Você não pode me forçar. Falei. Eu me sentei, porque me sentia menos vulnerável sentado. E o gatinho enroscou-se e achou uma posição confortável na minha mão. Docinho de coco de menino, disse Ursula Monckton. Seus pés tocaram o chão, ela iluminada por seus próprios raios, como a pintura de uma mulher em tons de cinza, verde e azul, e de jeito nenhum uma mulher de verdade. Você é só um garotinho, eu sou adulta. Já era adulta quando seu mundo era uma bola de rocha derretida. Posso fazer o que eu quiser com você. Agora fique de pé. Eu vou levá-lo para casa. O gatinho, que afundava o rosto em meu peito, soltou um grito alto e agudo, diferente de um miado. Eu me virei, desviando o olhar de Ursula Monckton para ver o que estava atrás de mim. A garota, que vinha andando até nós, atravessando o campo, usava uma capa de chuva vermelha e brilhosa, com capuz e um par de galochas pretas que pareciam grandes demais. Ela deu um passo, saindo da escuridão destemida, ergueu os olhos para Ursula Monckton. Saia das minhas terras! Disse Lady Hempstock. Ursula Monckton deu um passo para trás e subiu, tudo ao mesmo tempo, e então pairou acima de nós. Lady Hempstock estendeu o braço para mim, sem olhar para onde eu estava sentado, e pegou minha mão, os dedos entrelaçados nos meus. Não estou pisando nas suas terras, disse Ursula Monckton. Vá embora, garotinha! Você está nas minhas terras! Insistiu Lady Hempstock. Ursula Monckton sorriu e os raios se espiralaram e serpentearam atrás dela.
Ela era a verdadeira encarnação do poder parada no ar crepitante. Era a tempestade, o raio, o mundo adulto, com toda a sua força, todos os seus segredos e toda a sua crueldade casual e insensata. Ela piscou para mim. Eu era um menino de 7 anos. Meus pés estavam esfolados e sangrando. Tinha acabado de fazer xixi na calça, e a coisa que pairava sobre mim era enorme e voraz e queria me levar para o sótão. E quando se cansasse de mim, faria o meu pai me matar. A mão de Lady Hempstock na minha me deu um pouco de coragem. A mão de Lady Hempstock na minha me deu um pouco de coragem. Mas Lady era só uma menina, mesmo sendo grande. Mesmo tendo 11 anos, havia muito tempo. Ursula Monckton era adulta. Não importava naquele momento o fato de ela ser cada monstro, cada bruxa, cada pesadelo personificado. Ela era adulta. E quando os adultos entram em guerra com as crianças, eles sempre vencem. Você devia voltar para o lugar de onde veio. Não é saudável para você ficar aqui. Vá embora, para o seu próprio bem, disse Lady Hempstock. Um barulho no ar, um ruído desagradável e distorcido de algo sendo arranhado, cheio de dor e maldade, um som que me causou agonia nos dentes e fez o gatinho, que estava com as patas dianteiras descansando em meu peito, se encolher e o pelo eriçar. A criaturinha contorceu-se toda e agarrou-se em meu ombro e grunhiu e chiou. Olhei para Ursula Monckton e foi só então, quando vi o seu rosto, que entendi o que era o barulho. Ursula Monckton gargalhava. Voltar! Quando seu povo abriu buraco na eternidade, eu aproveitei a minha chance. Poderia ter governado mundos, mas segui vocês. E esperei, fui paciente. Poderia ter governado mundos. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde as fronteiras iam ceder e que eu ia andar sobre a verdadeira terra, sob o sol do paraíso. Ela já não ria mais. Tudo aqui é muito frágil, garotinha. Tudo se quebra muito facilmente. Eles desejam coisas tão simples. Eu vou levar tudo o que eu quiser deste mundo, como uma criança gorda se empanturra das amoras de uma amoreira. Eu não soltei a mão de Lady, não dessa vez. Acariciei o gatinho, cujas garras afiadas estavam cravadas em meu ombro, e ele me mordeu por isso. Mas não foi uma mordida forte, eu só levei um susto. A voz dela vinha de todos os lados, enquanto o vento de tempestade soprava. Vocês me mantiveram afastada daqui por muito tempo. Mas então você me trouxe uma porta. E eu usei o garoto para me tirar da minha cela. O que você pode fazer, agora que eu saí? Letty não parecia zangada. Ela ponderou sobre aquilo e então disse: eu poderia construir uma nova porta para você. Ou melhor ainda, eu poderia pedir que a vovó enviasse você pelo oceano até o lugar de onde veio. Ursula Monckton cuspiu na grama. E bem ali uma pequena bola de fogo crepitou e esfervesceu no solo. Dê a mim o garoto, foi tudo o que ela disse. Ele me pertence. Vim até aqui dentro dele. Sou a dona dele. Você não é dona de nadica de nada. Não mesmo, disse Lady Hempstock com raiva. Muito menos dele. Letty me ajudou a ficar de pé. Ficou atrás de mim e me abraçou. Éramos 2 crianças num campo de pastagem no meio da noite.
Ela me segurava e eu segurava o gatinho, enquanto acima de nós e por todo lado uma voz dizia: "O que você vai fazer? Vai levá-lo para a sua casa?" Este é um mundo de regras, garotinha. Ele pertence ao pai e à mãe dele. Arraste-o com você e eles virão para carregá-lo de volta para casa. E os pais dele pertencem a mim. Você já cansou a minha beleza? Já dei uma chance para você. Você tá nas minhas terras, saia daqui! Assim que ela disse isso, experimentei na pele a mesma sensação de quando esfreguei uma bola de encher no meu suéter e depois a encostei no chão e no cabelo. Tudo se arrepiou e coçou. Meu cabelo estava encharcado, mas mesmo assim sentia que ele começava a ficar em pé. Letty Hempstock me segurou com mais força. "Não se preocupe", sussurrou ela. E eu ia dizer algo, perguntar por que não devia me preocupar e do que eu devia ter medo, quando o campo onde estávamos começou a luzir. Era um clarão dourado. Cada lâmina da grama reluzia e cintilava, e cada folha em cada árvore. Até as cercas vivas brilhavam. Era uma luz quente. Para mim, parecia que o solo sob a grama estava transmudado de matéria básica em pura luz. E sob o clarão dourado do pasto, os raios branco-azulados que ainda crepitavam ao redor de Ursula Monckton pareceram muito menos espetaculares. Ursula Monckton elevou-se cambaleando, como se o ar tivesse acabado de ficar quente e fizesse subir. Então Letty Hempstock murmurou palavras antigas para o mundo, e o prado explodiu numa luz dourada. Eu vi Ursula Monckton sendo arrebatada para cima e para longe, embora não sentisse a presença de nenhum vento. Mas devia ter algum, porque ela balançava e se revirava como uma folha seca em um vendaval. Eu a vi sair rolando noite adentro, e foi assim que Ursula Monckton e seus raios desapareceram. "Vamos! Precisamos levar você até a lareira da cozinha. E você precisa de um banho quente de banheira. Vai acabar pegando um resfriado", disse Letty Hempstock. Ela soltou a minha mão, parou de me abraçar e deu um passo atrás. O clarão dourado esmaeceu lentamente e acabou sumindo, deixando apenas rastros e centelhas nos arbustos, como os momentos finais dos fogos de artifício nas comemorações do dia de Guy Fawkes. "Ela está morta?" perguntei. Não." "Ah, então ela vai voltar. E você vai ficar encrencada." "Pode ser." "Está com fome?" Ela me perguntou e eu percebi que estava. Por algum motivo eu tinha me esquecido disso, mas então lembrei. Estava com tanta fome que doía. "Vejamos", disse Letty ao me levar pelos campos. "Você está encharcado. Precisamos arranjar alguma coisa para vestir. Vou dar uma olhada na cômoda do quarto verde. Acho que o primo Jafé deixou umas roupas dele lá quando partiu para lutar nas guerras dos ratos. Ele não era muito maior que você." O gatinho lambia os meus dedos com a sua língua pequenina e áspera. "Encontrei um gatinho", falei. Dá para ver. Ela deve ter seguido você desde aquele campo onde você a puxou da terra." "Ah, essa é aquela gatinha? A mesma que eu colhi?" "É." "Ela já lhe disse como se chama?" "Não." "Gatos fazem isso?" "Às vezes. Se você ouvir com atenção." Eu vi as luzes da fazenda Hempstock à nossa frente, acolhedoras, e me animei. Embora não conseguisse entender como havíamos ido do campo onde estávamos até a casa da fazenda,
tão rápido. Você deu sorte. 5 metros mais para trás e o terreno pertence ao Colin Anders. Você teria aparecido de qualquer jeito. Você teria me salvado. Falei. Ela apertou meu braço com a mão, mas não disse nada. Letty, eu não quero ir para casa. Não era verdade. Eu queria ir para casa, mais que tudo na vida. Mas não para aquele lugar do qual eu fugira aquela noite. Eu queria voltar para a casa onde eu morava antes de um minerador de Opala ter se suicidado dentro do nosso pequeno mini branco. Ou antes dele ter atropelado meu gatinho. A bola de pelo escura aconchegou-se no meu peito. E eu desejei que ela fosse o meu gatinho. Mas eu sabia que não era. A chuva tinha se transformado de novo em chuvisco. Caminhamos pisando em poças grandes. Letty com suas galochas e eu descalço, os pés latejando. O fedor de esterco pairava forte no ar quando chegamos ao pátio da fazenda. E então entramos por uma porta lateral e fomos até a enorme cozinha da casa. A mãe de Letty remexia a enorme lareira com o atiçador, juntando os tocos de lenha em brasa. A velha senhora Hempstock mexia o conteúdo de uma panela bojuda no fogão com uma grande colher de pau. Ela levou a colher à boca, soprou-a de um jeito teatral, provou o líquido, apertou os lábios e então acrescentou à panela uma pitada de alguma coisa e um punhado de outra. Baixou o fogo. Em seguida olhou para mim, para a cabeça molhada e os pés descalços, roxos de frio. Enquanto eu estava ali, parado, uma poça começou a se formar no piso de pedra ao meu redor, aumentada pelas gotas que caíam do roupão. «Banho quente!» disse a velha senhora Hempstock. «Senão ele vai pegar alguma coisa e morrer.» «Foi o que eu disse», concordou Letty. A mãe de Letty já estava tirando uma tina de banho de sob a mesa da cozinha e enchendo-a com água fervente de uma enorme chaleira preta pendurada no fogo da lareira. Panelas de água fria foram acrescentadas até ela decretar que o banho estava na temperatura ideal. «Pronto, pode entrar», disse a velha senhora Hempstock. «Vamos, vamos!» Olhei para ela horrorizado. Será que eu ia ter que ficar sem roupa na frente de pessoas desconhecidas? «Vamos lavar as suas roupas e secar tudo para você. E vamos remendar esse roupão», disse a mãe de Letty, tirando de mim o roupão e a gatinha que eu mal tinha notado que ainda estava segurando, e saiu da cozinha. Com a maior agilidade possível, tirei o pijama de nylon vermelho. A calça estava encharcada e as pernas tinham ficado esfarrapadas e rasgadas de um jeito que jamais poderia ter consertado. Mergulhei os dedos na água, depois entrei e me sentei na tina de latão, naquela cozinha acolhedora em frente à enorme lareira, e me recostei na água quente. Meus pés começaram a latejar à medida que voltavam à vida. Eu sabia que ficar pelado era errado, mas as Hempstock pareciam indiferentes à minha nudez. Letty tinha sumido e levara meu pijama e meu roupão com ela. A mãe dela pegava facas, garfos, colheres, jarras pequenas e grandes, facas de trinchar e tábuas de pão, e arrumava tudo em cima da mesa. A velha senhora Hempstock me passou uma caneca cheia de sopa, feita na panela preta que estava no fogão. «Ponha isso para dentro, hã? Primeiro vamos aquecer você de dentro para fora.» A sopa era encorpada e quente. Eu nunca tinha tomado sopa durante o banho. Foi uma experiência totalmente nova para mim. Assim que terminei, devolvi a caneca para ela, que então me passou uma barra enorme de sabão branco e uma toalhinha de rosto e disse: «Agora comece a se esfregar. Coloque vida e calor de volta nos seus ossos.» Ela se sentou em uma cadeira de balanço do outro lado da lareira e ficou se balançando de leve, sem olhar para mim. Eu me senti seguro. Era como se a essência do que é ser uma avó tivesse sido condensada naquele lugar, naquele momento.
E eu não tinha nenhum medo de Ursula Monckton. O que quer que ela fosse, não naquela hora, não ali. A jovem senhora Hempstock abriu a porta do forno e tirou uma torta, a crosta brilhosa, tostada e reluzente, e colocou-a no parapeito da janela para esfriar. Eu me enxuguei com a toalha que elas me deram, o calor da lareira me secando quase tanto quanto o tecido. E então Letty Hempstock voltou e me entregou uma coisa branca muito comprida que parecia uma camisola de menina, feita de algodão branco com mangas compridas e uma barra que encostava no chão e uma touca branca. Hesitei em vestir aquilo, e foi então que eu me dei conta do que era um camisolão daqueles antigos. Eu já tinha visto o desenho nos livros. Wee Willie Winkie corria pela cidade com um daqueles em todos os livros de cantigas de ninar que eu tinha lido na vida. Então eu vesti o camisolão. A touca era grande demais para mim e cobriu parte do meu rosto. Então Letty acabou tirando-a da minha cabeça e guardando-a de novo. O jantar foi maravilhoso. Tinha uma peça de carne servida com batatas assadas, douradas e crocantes por fora, macias e brancas por dentro. Folhas salteadas de manteiga na manteiga, que eu não conseguia reconhecer, embora hoje eu tenha a impressão de que eram de urtiga. Cenouras assadas, bem tostadas e adocicadas. Eu achava que eu não gostava de cenouras, senão cruas. E por isso, por pouco, eu não comi. Mas criei coragem, provei e gostei. E passei o resto da infância sem ver graça nenhuma nas cenouras cozidas. De sobremesa, comemos a torta, recheada de maçãs, uva-passas hidratadas e nozes moídas, tudo coberto com um creme de ovos denso, mais cremoso e encorpado do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado na escola ou em casa. A gatinha ficou dormindo em cima de uma almofada ao lado da lareira até o fim da refeição, quando foi juntar-se a gata cinzenta da casa, 4 vezes maior que ela, para uma refeição de sobras de carne. Enquanto comíamos, nada foi dito sobre o que tinha acontecido comigo, nem sobre o motivo de eu estar ali. As mulheres Hempstock conversavam sobre a fazenda. A porta do galpão de ordenha precisava de uma demão de tinta. Uma vaca chamada Rhiannon parecia estar começando a mancar da pata traseira esquerda. A trilha até o açude precisava ser desobstruída. São só vocês 3? Perguntei. Não há homens aqui? Homens! Exclamou a velha senhora Hempstock de um jeito zombeteiro. Não sei qual seria a bendita serventia de um homem por aqui. Não tem nada que um homem possa fazer nessa fazenda que eu não consiga terminar na metade do tempo. E 5 vezes melhor, hã? Já tivemos homens aqui, algumas vezes. Eles vêm e vão. No momento, somos só nós, disse Letty, e a mãe dela assentiu. Eles foram atrás do destino e da sorte, quase todos, os Hempstock. Nunca têm jeito de segurar os homens aqui quando recebem o chamado. Eles ficam com um olhar distante. E então nós os perdemos, de verdade, e para sempre. Na primeira chance, vão procurar aldeias e até cidades. E só recebemos um cartão postal muito de vez em quando para provar que um dia eles já estiveram aqui. A velha senhora Hempstock exclamou de repente: "Os pais dele estão a caminho. Vêm de carro, acabaram de passar pelo olmo da Parson. Os texugos os viram." "Aquela mulher também? A Ursula Monckton?" perguntei. "Mulher? Aquela coisa? Ela não é uma mulher!" exclamou a velha achando graça. Parei um instante para pensar. Meus pais... Os meus pais vão me fazer voltar com eles.
E aí ela vai me trancar no sótão e deixar meu pai me matar quando ficar entediada. Foi o que ela disse. Ela pode ter falado essas coisas pra você, queridinho. Mas não vai fazer nada disso, não. Ou eu não me chamo Ginny Hempstock, hã? Disse a mãe de Letty. Gostei do nome Ginny, mas não acreditei nela. E aquilo não me tranquilizou. Logo a porta da cozinha ia se abrir e meu pai ia gritar comigo, ou ia esperar até que entrássemos no carro e então gritar comigo. E eles me levariam de volta pela estrada até minha casa e eu estaria perdido. Vejamos. Nós poderíamos não estar em casa quando eles chegarem. Poderiam chegar na quinta-feira passada, quando não tinha viva alma aqui. Nem pensar. Só complica as coisas. Brincar com o tempo. Não. Poderíamos transformar o garoto em uma coisa, para eles nunca o encontrarem. Não importa o que procurem. Eu pisquei surpreso. Seria possível? Eu queria ser transformado em outra coisa. A gatinha tinha terminado de comer sua parte das sobras de carne. Na verdade, parecia ter comido mais que a gata da casa. Então pulou em meu colo e começou a se lamber. Ginny Hempstock levantou-se e saiu do cômodo. Fiquei me perguntando onde estaria indo. Não podemos transformar o menino em coisa nenhuma, disse Letty, tirando da mesa os últimos pratos e colheres. Os pais deles vão ficar muito preocupados. E se estiverem sendo controlados pela pulga, ela só vai alimentar a preocupação deles. Não demora e a polícia vai começar a esvaziar o açude para procurar o menino. Ou pior, o oceano. A gatinha deitou no meu colo e se enroscou, encolhendo-se até parecer só uma pequena argola felpuda de pelo preto. Ela fechou os olhos azuis, da cor do oceano, e então dormiu e ronronou. Bem, o que você sugere, então? Perguntou a velha senhora Hempstock. Letty pensou, apertando os lábios em um bico para o lado. Ela inclinou a cabeça e achei que estivesse considerando as alternativas. Então seu rosto se iluminou. Corte e recorte. A velha senhora Hempstock fungou. Você é uma boa menina. Eu não estou dizendo que não é, mas recortar... Bem, você não conseguiria fazer isso. Não ainda. Você precisaria cortar as bordas com exatidão e remendá-las sem deixar a costura visível. E o que você poderia cortar, hã? A pulga não vai deixar que você a recorte. Ela não está no pano. Ela está fora dele. Ginny Hempstock voltou com o meu velho roupão. Passei o roupão na calandra, mas ainda está úmido. Vai ser mais difícil alinhar as bordas. Não é bom costurar quando o tecido ainda está úmido. Ela colocou o roupão em cima da mesa em frente à velha senhora Hempstock. Em seguida, tirou do bolso da frente do avental uma tesoura preta e velha, uma agulha comprida e um carretel de linha vermelha. Linha vermelha, tramazeira. Interrompa a bruxa em sua carreira. Recitei. Era algo que eu tinha lido em um livro. Isso funcionaria. E funcionaria muito bem. Se tivesse alguma bruxa nessa história. Mas não tem, explicou Letty. A velha senhora Hempstock examinava o meu roupão. Era marrom e desbotado, com uma estampa xadrez meio sépia. Tinha sido um presente dos pais do meu pai, meus avós, vários aniversários antes, quando eu ficava ridiculamente grande em mim. Talvez fosse melhor se seu pai ficasse feliz por você passar a noite aqui. Mas para isso eles não podem estar zangados com você. Nem preocupados.
disse ela como se falasse consigo mesma. A tesoura preta estava na mão dela, já corte, recorte, recortando, quando ouviu uma batida na porta e Ginny Hempstock levantou-se para atender. Foi até o hall e fechou a porta atrás de si. Não deixe eles me levarem, supliquei a Letty. Shhh, disse ela. Estou trabalhando aqui, enquanto a vovó recorta. Fique com sono e em paz. Feliz, hã? Eu estava tudo menos feliz, e nem um pouquinho com sono. Letty se debruçou na mesa e pegou minha mão. Não se preocupe. E com isso a porta se abriu e meu pai e minha mãe entraram na cozinha. Eu quis me esconder, mas a gatinha se agachou no meu colo, se aconchegou, e a Letty sorriu para mim um sorriso tranquilizador. Estamos procurando o nosso filho, meu pai começou a dizer, e temos motivos para acreditar. Antes mesmo que ele terminasse a frase, a minha mãe já avançava em minha direção. Aqui está ele! Querido, nós estávamos morrendo de preocupação. Você está bem encrencado, rapazinho, disse o meu pai. Corta, corta, corta. Fazia a tesoura preta e o trecho irregular de tecido que a velha senhora Hempstock, estava recortando. Ele caiu na mesa. Corta, 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 fazia a tesoura preta. E o trecho irregular de tecido que a velha senhora Hempstock estava recortando caiu na mesa. Meus pais ficaram paralisados. Pararam de falar. Pararam de se mexer. A boca do meu pai ainda estava aberta. Minha mãe ficou apoiada em uma perna só, tão imóvel quanto um manequim na vitrine de uma loja. O que a senhora fez com eles? Eu não sabia ao certo se devia ficar chateado ou não. Eles estão bem. Só um recortezinho, depois uma costurinha e tudo ficará na mais perfeita ordem, falou Ginny Hempstock. E esticou o braço na direção da mesa, apontando para o retalho de xadrez desbotado que ali estava. Aqui estão seu pai e você no corredor. E aqui está a banheira. Ela recortou isso. Portanto, sem essas partes, não há motivo nenhum para o seu pai estar zangado com você. Eu não tinha contado nada a elas sobre a banheira. Nem tentei imaginar como é que Ginny sabia. A senhora estava agora enfiando a linha vermelha na agulha. Ela deu um suspiro dramático. Vista cansada, vista cansada. De qualquer jeito, ela lambeu a ponta da linha e enfiou-a pelo buraco da agulha sem qualquer dificuldade aparente. Letty, você precisa descobrir como é a escova de dentes dele. Então começou a costurar as bordas do roupão, dando pontos pequenos e cuidadosos. Como é a sua escova de dentes? Rápido! Perguntou Letty. Ah, é verde? É bem verde. Um verde maçã. Não é muito grande, só uma escova de dentes verde para crianças. A descrição não tinha sido muito boa, eu sabia. Por isso, a imaginei na minha cabeça, tentando encontrar mais alguma coisa para falar, para diferenciá-la de todas as outras escovas de dentes. E eu não consegui. Eu pensava nela e a via na minha cabeça, junto de outras escovas dentro de um copinho de bolinhas vermelhas e brancas na pia do banheiro. Entendi. Bom trabalho. Estou quase terminando aqui. Ginny Hempstock abriu um sorriso largo, que iluminou seu rosto redondo e corado. A velha senhora Hempstock pegou a tesoura e cortou uma última vez um pedaço de linha vermelha caiu na mesa. O pé da minha mãe tocou o chão. Ela deu um passo, mas depois parou. Disse o meu pai. E Ginny emendou. E nossa Lady ficou muito feliz por seu menino ter vindo passar a noite aqui. As coisas são um pouco antiquadas, infelizmente. Temos um banheiro aqui dentro agora. Não sei o que poderia ser mais moderno que isso. As casinhas com privada do lado de fora da casa e os pinicos já eram bastante bons para mim, falou a senhora. Ele jantou bem, não foi? Ginny disse e virou-se para mim. Teve torta,
De sobremesa, contei a meus pais. A testa do meu pai estava franzida, ele parecia confuso. Então colocou a mão no bolso do sobretudo e tirou de lá uma coisa comprida e verde, com um papel higiênico enrolado na ponta. Você esqueceu sua escova de dentes. Eu achei que você poderia precisar dela, disse ele. Bem, se ele quiser voltar para casa, não tem problema, disse a minha mãe para Ginny Hempstock. Ele foi dormir nos Kovacs uns meses atrás e às 9 horas já estava ligando para irmos buscá-lo. Christopher Kovacs era 2 anos mais velho e uma cabeça mais alta do que eu, e morava com a mãe num grande chalé em frente à entrada da nossa rua, ao lado da antiga torre d'Água Verde. A mãe dele era divorciada. Eu gostava dela. Era engraçada e tinha um fusquinha, o primeiro que eu vi na vida. Christopher tinha muitos livros que eu não tinha lido e era sócio do clube de livros da Puffin. E eu só podia ler seus livros da Puffin se fosse a casa dele. Christopher nunca me deixaria pegá-los emprestado. Tinha um beliche no quarto do Christopher, mesmo ele sendo filho único. Fiquei com a cama de baixo na noite em que fui dormir lá. Quando estávamos deitados, depois que a mãe dele nos deu boa noite, apagou a luz do quarto e fechou a porta, ele se pendurou na borda da cama e começou a atirar em mim com uma pistola d'água que tinha escondido debaixo do travesseiro. Eu fiquei sem saber o que fazer. Essa não é igual àquela vez que eu fui para a casa do Christopher Kovacs, falei para minha mãe constrangido. Eu gosto daqui. E o que é isso que você está usando, hein? Ela ficou olhando o camisolão à la Wee Willie Winkie, sem entender absolutamente nada. Foi um pequeno acidente, explicou Ginny. Ele está usando isso enquanto o pijama não seca. Entendi. Bem, boa noite, querido. Divirta-se com a sua nova amiga. Ela olhou para Letty. Qual é mesmo o seu nome, querida? Letty, respondeu Lady Hempstock. É uma abreviação de Letícia? Eu conheci uma Letícia na faculdade. É claro que todas a chamavam de Lentilha. Letty apenas sorriu, abriu um sorriso e não disse nada. Meu pai colocou minha escova de dentes na mesa à minha frente. Tirei o papel higiênico que estava enrolado na ponta. Era, sem sombra de dúvida, a minha escova de dentes verde. Por baixo do sobretudo, meu pai estava com uma camisa branca limpinha e nada de gravata. Obrigado, falei. Então, a que horas devemos voltar para buscá-lo de manhã? Começou a minha mãe. O sorriso de Ginny alargou-se ainda mais. Letty vai levá-lo de volta para casa. Podemos deixá-los brincar um pouco amanhã de manhã. Agora, antes que vão embora, eu assei uns scones esta tarde. E Ginny colocou alguns em uma sacola de papel, que minha mãe pegou educadamente, e depois conduziu meus pais até a porta. Fiquei sem respirar até ouvir o barulho do rover voltando pela estrada. O que você fez com eles? Eu perguntei, e em seguida, essa é mesmo a minha escova de dentes? Esse foi um excelente trabalho de corte e costura, se quer saber, disse a velha senhora Hempstock com satisfação. Ela segurou meu roupão no alto, exibindo-o. Não dava para ver de onde ela havia tirado um pedaço ou onde tinha feito a nova costura. Não se viam os pontos. O remendo era imperceptível. Ela me passou por cima da mesa o retalho de tecido que cortara. Aqui está a sua noite. Pode ficar com isso se quiser. Mas, se eu fosse você, eu o queimaria. A chuva tamborilava na janela e o vento sacudia as molduras. Peguei o pedaço irregular de tecido que estava úmido. Levantei-me, acordando a gatinha que pulou do meu colo e desapareceu nas sombras, e fui até a lareira. Se eu queimar isso, aquilo vai ter acontecido de verdade?
Meu pai vai ter me segurado debaixo da água da banheira? Eu vou esquecer o que aconteceu? Ginny Hempstock já não sorria. Parecia preocupada agora. O que você quer? Eu quero me lembrar. Eu quero me lembrar. Porque aconteceu comigo. Eu ainda sou a mesma pessoa. Joguei o retalho de tecido na lareira. Ouvimos um crepitar e o tecido fumegou e então começou a queimar. Eu estava debaixo d'água. Segurava a gravata do meu pai. Achei que ele fosse me matar. Gritei. Eu estava deitado no piso de lajotas da cozinha das Hempstock, rolando e berrando. Meu pé doía como se eu tivesse pisado descalço em uma brasa. A dor era intensa. Eu tinha também outra dor no fundo do peito, mais fraca, não tão aguda. Um desconforto, não uma ardência. Ginny estava ao meu lado. O que está acontecendo? Meu pé está queimando, dói muito. Ela o examinou. Em seguida lambeu o próprio dedo e tocou o buraco na sola do meu pé de onde eu havia extraído o verme 2 dias antes. Ouvi um chiado e a dor começou a diminuir. Nunca vi um negócio desses na vida. Como foi que você arrumou isso? Tinha um verme dentro de mim. Foi assim que a criatura veio com a gente lá do lugar, com o céu cor de laranja, dentro do meu pé. E aí eu olhei para Letty, que tinha se agachado ao meu lado e agora segurava a minha mão, e completei. Eu trouxe aquela coisa comigo. A culpa foi minha. Me desculpe. A velha senhora Hempstock foi a última a se aproximar de mim. Ela se curvou e puxou a sola do meu pé para cima, perto da luz, bem perto da luz. Malvada e muito esperta. Ela deixou isso em você para poder usar o buraco de novo. Ela poderia se esconder aí dentro se precisasse e usar isso como uma porta para ir para a casa. Não é de se surpreender que ela queria prender você no sótão. Então, vamos atacar enquanto o ferro ainda está quente, hein? Como disse o soldado quando entrou na lavanderia. Ela cutucou o buraco no meu pé com o dedo. Ainda doía, mas um pouco menos. Agora parecia que eu tinha uma dor de cabeça latejante dentro do pé. Algo tremulou em meu peito, como uma pequena mariposa, e depois parou. A velha senhora Hempstock perguntou: "Você acha que consegue ser corajoso?" Eu não sabia. Não achava que conseguiria. A minha sensação era de que tudo o que eu tinha feito naquela noite e até aquele momento era fugir das coisas. A velha pegou uma agulha que usara no meu roupão e agora segurava, não como se fosse costurar com ela, mas como se me planejasse furar. Eu puxei o pé. "O que a senhora vai fazer?" Letty apertou a minha mão. "Ela vai fazer o buraco sumir. Eu vou segurar a sua mão. Não precisa olhar se você não quiser." "Vai doer", falei. "Que bobagem sem sentido", disse a velha senhora. Ela puxou meu pé para si, com a sola para frente, e enfiou a agulha. Não no meu pé, constatei, mas no buraco. E não doeu. Então ela girou e puxou a agulha. Eu vi perplexo quando algo que cintilava, à primeira vista pareceu preto, depois translúcido, depois brilhante como mercúrio. Eu vi, sendo puxado para fora da sola do meu pé, na ponta da agulha, aquele negócio. E deu para sentir a coisa saindo da minha perna. A sensação pareceu percorrer todo o meu corpo, subindo pela perna, passando pela virilha e pelo estômago e chegando ao peito. Senti aquilo saindo de mim como um alívio. A ardência diminuiu e também o meu pânico. Meu coração batia de um jeito estranho. Fiquei observando a velha senhora Hempstock enrolar a coisa, e de certa forma eu ainda não conseguia entender completamente o que via. Era um buraco com nada em volta, com mais de 70 centímetros de comprimento, mais fino que uma minhoca, feito a pele descartada de uma cobra transparente.
E então ela parou de enrolar. Não quer sair. Está se segurando. Senti um frio no coração, como se uma pedrinha de gelo tivesse se alojado lá dentro. A senhora fez um movimento rápido e experiente com o pulso e então a coisa reluzente estava pendurada na agulha. E não mais no meu pé. Eu me peguei pensando não em Mercúrio, mas nas trilhas brilhosas de gosma que os caracóis deixam no jardim. A velha me largou e eu puxei o pé para trás. O buraquinho redondo havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. A velha senhora Hempstock gargalhou de satisfação. Ela pensa que é muito esperta, deixando o caminho para a casa dela dentro do garoto. Isso é lá esperteza? Não acho que seja. Eu não daria 2 centavos por uma coisa dessa. Jenny Hempstock apareceu com um vidro vazio de geleia e a velha colocou ali dentro a ponta inferior da coisa pendurada, para depois erguer o vidro, guardando aquilo lá dentro. Por fim, fez um negócio invisível e reluzente deslizar para fora da agulha e tampou o vidro de geleia com um giro rápido e decidido do punho magro. Rá! Rá! Posso ver? Perguntou Letty. Ela pegou o vidro de geleia e segurou contra a luz. Lá dentro, a coisa tinha começado a se desenroscar lentamente. Parecia estar flutuando, como se o vidro tivesse cheio d'água. E mudava de cor, conforme a luz batia em diferentes ângulos. Às vezes preta, às vezes prata. Uma experiência que eu tinha encontrado em um livro de coisas que os meninos podiam fazer e que, obviamente, eu fiz. Se você pegar um ovo, escurecê-lo com uma chama de uma vela e depois colocá-lo num pote transparente cheio de água salgada, o ovo vai flutuar e parecer prateado, um prateado diferente, artificial, fruto de nada mais do que um truque de luz. Pensei neste ovo naquele momento. Letty parecia fascinada. A senhora tem razão. Ela deixou um caminho para casa dentro dele. Não espanta ela não querer deixar o menino sair de lá. Desculpe eu ter soltado a sua mão, Letty. Pare com isso. É sempre tarde demais para pedir desculpas, mas... Tá, eu agradeço. E da próxima vez, você vai segurar a minha mão, hã? Não importa o que ela atire em nós. Fiz que sim com a cabeça. A pedrinha de gelo no meu coração pareceu se aquecer naquele momento e derreter. E comecei a me sentir inteiro e salvo de novo. Então, disse Ginny, nós capturamos o caminho dela para casa e colocamos o garoto em segurança. Se isso não é uma boa noite de trabalho, não sei o que poderia ser. Mas ela está com os pais do menino e com a irmã dele. Nós não podemos simplesmente deixar a criatura solta por aí. Lembra o que aconteceu na época de Cromwell? E antes até, quando Guilherme o Ruivo corria por aí? Pulgas atraem pragas. Ela disse aquilo como se fosse uma lei da natureza. Isso pode esperar até amanhã. Agora, Letty, leve o rapaz e encontre um quarto onde ele possa dormir. O dia dele foi longo. A gata preta estava toda enroscada na cadeira de balanço ao lado da lareira. Posso levar a gatinha comigo? Se não levar, ela vai acabar indo atrás de você. Ginny apareceu com 2 castiçais, daqueles com alças grandes, com um monte disforme de cera branca no alto de cada um. Ela acendeu um cone de madeira na lareira da cozinha e passou a chama primeiro para um pavio e depois para o outro. Entregou uma vela para mim e a outra para Letty. Vocês não têm luz? Perguntei. Tinha luz elétrica na cozinha, lâmpadas grandes e antigas penduradas no teto, os filamentos brilhando. Não nessa parte da casa. A cozinha é nova, relativamente. Põe a mão na frente da vela quando andar, senão a chama se apaga. Ela colocou a mão em concha ao redor da chama ao dizer aquilo, e eu a imitei, seguindo atrás dela. A gatinha preta nos acompanhou para fora da cozinha.
Passamos por uma porta de madeira pintada de branco, descemos um degrau e entramos ainda mais na casa. Estava escuro, e nossas velas faziam sombras enormes, dando a impressão para mim, enquanto andávamos, de que todas as coisas se mexiam, empurradas e moldadas pelas sombras. O relógio de pêndulo, animais e aves empalhados. Estavam mesmo empalhados? Perguntei-me. Aquela coruja se mexeu ou foi só a vela que me fez achar que ela virou a cabeça quando passamos? A mesinha no corredor, as cadeiras, todos se mexeram e todos estavam perfeitamente imóveis. Subimos um lance de escada, depois mais alguns degraus e passamos em frente a uma janela aberta. O luar banhava os degraus, mais claro que a chama de nossas velas. Olhei pela janela e vi a lua cheia. O céu sem nuvens estava salpicado de estrelas, incontáveis de tantas que eram. É a lua, falei. A vovó gosta dela sim, disse Lady Hempstock. Mas ontem mesmo a lua estava crescente. E agora está cheia. E estava chovendo. Está chovendo. Mas agora não está. A vovó gosta da lua cheia sempre desse lado da casa. Diz que é repousante e que faz com que ela se lembre de quando era pequena e evita que a gente tropece nos degraus. A gatinha nos seguiu escada acima com uma sequência de saltos e isso me fez sorrir. O quarto da Letty ficava na parte de cima da casa e ao lado havia outro quarto. Foi nesse que entramos. O fogo crepitava na lareira, iluminando o cômodo com tons de laranja e amarelo. A temperatura estava agradável e convidativa. A cama tinha postes nos 4 cantos e sua própria cortina. Eu já tinha visto algo parecido nos desenhos animados, mas nunca ao vivo e a cores. Tem umas roupas separadas para você vestir de manhã. Eu vou dormir no quarto ao lado, se precisar de mim. É só gritar ou bater se quiser alguma coisa, tá? Que eu venho. A vovó disse para você usar o banheiro de dentro, mas ele fica lá do outro lado e você pode se perder. Então, se você quiser fazer suas necessidades, tem um pinico embaixo da cama, como sempre teve. Eu peguei a minha vela e apaguei com um sopro, deixando o quarto iluminado apenas pelas chamas da lareira. Afastei as cortinas e subi na cama. O quarto estava quente, mas os lençóis frios. A cama balançou quando algo aterrissou nela, e então patinhas delicadas andaram por cima das cobertas e uma presença quentinha e peluda encostou em meu rosto. A gatinha começou a ronronar baixinho. Ainda havia um monstro na minha casa. E em um fragmento de tempo que talvez tivesse sido recortado da realidade, meu pai tinha me jogado na banheira cheia d'água e talvez tivesse tentado me afogar. Eu correra vários quilômetros pela escuridão. Vira meu pai beijar e tocar a criatura que se dizia Úrsula Monckton. O pavor ainda não tinha abandonado a minha alma. Mas havia uma gatinha no meu travesseiro e ela ronronava em meu rosto e vibrava suavemente a cada ronronar. E eu logo adormeci.